Adeildo está em Gramado para demonstrar e refletir sobre um conceito que atravessa a filosofia, a espiritualidade e a vida prática, a perocalia. Um termo que, à primeira vista, parece distante, mas que, na verdade, toca o coração do que significa viver de forma elevada. A perocalia pode ser entendida como a busca pela beleza infinita, a perfeição que transcende o humano. É a tentativa de se aproximar do que é eterno, do que está além da corrupção do tempo e da fragilidade da carne. Enquanto muitos se perdem em prazeres passageiros, a perocalia nos chama para contemplar aquilo que se esgota, aquilo que permanece. É a harmonia entre verdade, bondade e beleza. A tríade que sustenta qualquer civilização digna desse nome. Mas como se chega à perocalia? Não por atalhos fáceis, não pela superficialidade que domina nossa era. O caminho passa pelo conhecimento, pela disciplina da mente, pela retidão moral e pela abertura espiritual. É um processo de refinamento, purificar o pensamento, alinhar o caráter, dirigir os desejos para aquilo que realmente liberta. A perocalia não é uma posse, mas uma jornada. É o esforço constante de elevar-se acima da mediocridade, de não aceitar a decadência como destino, mas de buscar a excelência como vocação. O conhecimento que conduz à perocalia não é apenas técnico ou utilitário. Ele é sapiência, une razão e espírito. É ler não apenas para acumular informações, mas para compreender a ordem do mundo. É pensar não apenas para argumentar, mas para encontrar sentido. É viver não apenas para sobreviver, mas para legar algo que resista ao tempo. Aqui em Gramado, Adeildo não está apenas apresentando conceitos, mas abrindo caminhos. A perocalia é um chamado para que cada um de nós se levante acima da superficialidade e reencontre a beleza que não morre, a verdade que não se dobra e a força que não se corrompe. Esse é o ponto de partida do seu legado. Como é um local que não tem barulho, não tem moto, não tem festa, a gente percebe que quem é rico valoriza muito os sons da natureza. Eles não querem ouvir muita conversa, muita coisa, eles querem ouvir o canto dos pássaros, o vento batendo nas árvores, a chuva batendo no telhado, natureza de maneira geral. A gente percebe que esse ambiente aqui não tem baixaria. Já pararam para pensar na palavra baixaria, que tem a ver com coisas baixas? Pessoas de baixo nível, que baixaria seria brigas, discussões, confusões, vergonha, gritaria. Então, geralmente, pessoas de baixo nível gostam de baixaria. Pessoas de alto nível já não gostam desse tipo de coisa. E a vida a gente consegue dividir ela em várias áreas, né? E as virtudes também a gente consegue dividir em várias. Então, geralmente, uma pessoa com um baixo nível de cognição, um baixo nível de educação, um baixo nível financeiro, baixo nível de conhecimento, de respeito, vai ser uma pessoa baixa que vai gostar de baixaria. Agora a gente percebe que aqui já é o contrário, né? São pessoas provavelmente virtuosas, não em todos os campos, mas a média dessas virtudes, né, de educação, inteligência, educação financeira, conhecimento, respeito, a média de todas essas virtudes vai estar um pouco mais alto do que o padrão. E é esse o local que essas pessoas mais virtuosas gostam de morar. A gente percebe que aqui as pessoas são muito cordiais, você vai passando por aqui, as pessoas te dão bom dia, te recebem com um sorriso. São mais cordiais, educados. O que também percebe é que eles valorizam muito a natureza de maneira geral, na beleza, as árvores, jardins, flores. Que uma pessoa que ela é mais baixo nível, ela vai olhar isso aqui, a primeira coisa que ela vai pensar, minha Nossa Senhora, isso aí vai dar muito trabalho, todo final de semana eu vou ter que podar, eu vou ter que passar com um carrinho de grama. Ou então vai ter que ter dinheiro para fazer manutenção, pagar aí um jardineiro. Só que isso daí é uma cultura geral do Sul. Se você for em qualquer lugar aqui, o jardim é muito bem cuidado, para eles é uma questão de honra, de disciplina. Você vai ver idosos cuidando do jardim por conta própria, eles nem contratam jardineiro, eles já têm isso no DNA. E os próprios moradores cuidam não só do deles, mas se tiver algum terreno baldio, alguma coisa em volta, eles vão ali e tentam cuidar também, deixar tudo bonitinho, florido. E você percebe também que eles não gostam de olhar pela janela e ver um muro.
sem reboco, né? Eles gostam de olhar e ver uma paisagem, eles fazem as casas em lugares mais altos. E da janela deles você vai conseguir ver alguma coisa bonita, uma piscina, uma paisagem, montanhas, jardins. Você percebe que pessoas de alto nível gostam disso, de admirar a vista da janela. A estrutura das casas também, repara bem como elas são bonitas. Geralmente casas mais de baixo nível, elas não têm ornamentação, é só uma caixa de concreto sem nada ali, tudo pintado de branco. E aqui você percebe que não, as casas elas têm muitos detalhes, muitos ornamentos, que são coisas que não são necessárias na casa em si, não tem uma função na casa, apenas uma função estética, que é para ser bonito. As pessoas perderam isso de fazer o belo. O belo por si só ele já é útil, mas para as pessoas hoje em dia parece que o belo é desnecessário você ter uma estátua, um jardim, enfeites pela casa, flores penduradas na janela. Para as pessoas tudo isso é inútil. E a gente vê que para a alta classe não. A beleza ela é importantíssima. Tanto que antigamente falava das pessoas sem eira nem beira. A eira e beira é estética. Quando fala que a pessoa não tem eira nem beira, aquilo dali que é, ó, aquela partezinha... Eita, deixa eu colocar aqui. Aí falava que a pessoa sem eira nem beira era uma pessoa pobre, né? Que não conseguia fazer esses ornamentos na casa. Hoje em dia nenhuma casa mais tem eira nem beira, né? Hoje todos nós somos sem eira nem beira, mas antigamente era isso. As pessoas pobres, elas não tinham dinheiro para enfeitar a casa e só colocavam o telhado e acabou. Hoje a gente já não vê isso mais. Falava que as pessoas sem eira nem beira era justamente a classe mais baixa, né? As pessoas de baixo nível, que seriam as pessoas sem eira nem beira, enquanto as que valorizam a beleza e a estética e gastam dinheiro com isso, tempo com isso, eram as pessoas que tinham eira beira. Um outro indicativo importante também é a limpeza. Olha como o ambiente é limpo. As únicas sujeiras são da própria natureza, folhas, galhos. Mas você não vai ver lixo, porque isso também diz muito a respeito de quem mora ali na região. Da mesma forma que nós temos a média do grupo com que a gente convive, o bairro seria a média das pessoas que vivem nele. E por mais que a gente seja da mesma espécie, né, espécie humana, cada pessoa tem uma natureza que é um pouco diferente. Por exemplo, quando eu era adolescente eu tinha encontrado um poodle na rua que tinha fugido de algum dono. E aí eu, com pena dele, peguei e levei para casa, levei no pet shop, tudo, cuidei dele. Mesmo assim, ficando anos ali cuidando, dando ração, dando tudo, ele sempre fugia. Uma hora ele fugiu e acabou indo embora mesmo, porque ele preferia ficar mais comendo lixo na rua do que ficar dentro de casa, protegido, comendo ração. A natureza dele era aquilo dali, era comer lixo. E já aconteceu isso também com uma amiga que eu tenho, que ela é médica, ela também pegou um filhotinho de vira-lata, alguma coisa assim. Ela cuidou dele, levou para uma mansão, levou para o pet shop, dava só coisa de luxo para ele, gastava bastante dinheiro com o cachorrinho. E mesmo assim, na primeira oportunidade que ele teve, ele pulou o muro e foi embora. Então não adianta, né? Se a natureza do bicho é ficar na rua comendo lixo, é aquilo dali, você não vai conseguir mudar quem ele é. E as pessoas também são assim, né? Cada um vai escolher o ambiente que é melhor para si, onde se sente melhor. Por exemplo, se você vai num jardim com flores, é mais provável que você encontre ali borboletas, abelhas, porque eles se sentem bem naquele ambiente ali. Agora, se você for num lixão, num aterro, você vai ver ratos, moscas. E os seres humanos são assim também. Nem sempre você vai conseguir mudar a natureza das pessoas, a natureza das coisas. E a gente tem que respeitar, né? Cada um vive num ambiente que se sente melhor. Mas um ambiente de pessoas de alto nível é esse daqui. Se você está olhando esses lugares e está achando bonito, isso é um bom sinal, né? Isso quer dizer que você é uma pessoa de alto nível. E provavelmente vai até pensar, né? Mas que absurdo, né? Quem que vai olhar para um lugar lindo desse e vai achar ruim? Mas olha, se eu te disser que tem gente que olha isso aqui e acha que isso aqui é um absurdo, que não deveria ter. Eu tinha colegas na época do colégio que eles vinham nesses lugares, entravam e pichavam, quebravam tudo, que para eles isso daqui é um absurdo, é uma injustiça, não deveria existir. Iriam inventar desculpas para falar o porquê disso. Ia falar que não, é que era para ter orangotangos e girafas andando por aqui e acabaram com tudo, esse povo aqui é tudo mal, é tudo ruim. Porque se você for parar para pensar, exige um certo nível de inteligência para você criar um negócio desses aqui. Você precisa de construtores, engenheiros, urbanistas. Exige planejamento e recursos também. Agora, para destruir é muito fácil, né? Qualquer babuíno consegue vir aqui, tacar pedra em tudo, destruir tudo. É muito fácil. Então, construir é difícil, destruir é fácil. Tanto que existe o vandalismo, né? Em locais de mais baixo nível. Até aqui nos comentários, se vocês forem ver também, é muito mais fácil uma pessoa vir e me xingar. Porque xingar é
Até um papagaio aprende, né, a falar palavras prontas. Mas agora você construir um raciocínio, ter uma linha lógica, colocar pontos positivos, negativos, isso já exige um pouco mais. E isso que acaba atraindo as pessoas, né? Se você faz um lugar assim que é bonito, você vai atrair pessoas mais inteligentes, de mais alto nível. Se o lugar for feio, provavelmente essas pessoas vão embora. Tanto que é isso que acontece muito no Brasil, né? O Brasil é um dos países que mais perdem cérebro no mundo devido a isso. Quem tem doutorado, empresas grandes e riquezas acabam indo para a Suíça, Estados Unidos e vai morar nesses lugares que são mais bonitos, seguros, limpos. E por isso que o Sul também atrai muita gente de fora. Esses bairros aqui tem gente que vem da Europa para cá, então a gente tá atraindo os cérebros lá da Europa para cá, tá fazendo um processo inverso do que a gente está acostumado. E eu gostaria de agradecer então todo mundo aí que é de alto nível e me acompanha. Tá sempre colocando comentários inteligentes e dando sugestões de vídeos bons para eu fazer aí embaixo. E muito obrigado a todos pela audiência. Até a próxima.